paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Vamos ler, refletir e conhecer mais um milagre que o nosso Senhor Jesus realizou. Ele curou um cego de nascença e isso gerou assim um incômodo para os fariseus, que investigaram esse milagre, comprovaram que era um milagre verdadeiro, mesmo assim não quiseram crer que Jesus era o Filho de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho, segundo o apóstolo João, capítulo 9. Diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então, irmãos, os fariseus, algumas pessoas levaram aquele cego ao fariseu. Jesus tinha curado no dia de sábado e perguntaram como que Jesus o havia curado, e falou: Olha, Jesus pôs os lodos no meu olho. E alguns falaram: Olha, ele não é de Deus, ele viola o sábado. Outros não: Olha, mas como que ele não é de Deus se ele faz esse milagre, né? E perguntaram para o homem que foi curado o que ele pensava de Jesus. Ele falou que acreditava que Jesus era um profeta. E eles, ainda não satisfeitos, não acreditando que ele foi curado, chamaram seus pais. E os pais falaram: Olha, é verdade, ele era cego. Como ele está vendo, nós não sabemos. Pergunte para ele, ele é maior de idade. Ele já responde por si, ele já é adulto. Então, foram novamente interrogá-lo. E ele disse que foi Jesus, né? E até falou: Vocês querem ser discípulo dele? Eles falaram: Não, nós somos discípulos de Moisés. Esse Jesus é pecador. E o homem disse: Olha, se ele fosse pecador, não faria esse milagre que ele fez, né? E aí no 35, vamos ler João 9, 35, Jesus fala da cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Irmãos, diante do sofrimento e do mal que existe no mundo, muitas vezes a fé cristã é questionada. Por que um Deus bondoso e todo-poderoso permite o mal no mundo que ele criou? E às vezes a gente tem uma resposta fácil, né, para as coisas. E nós não devemos ter uma resposta fácil. O problema do mal, né, ele acha incompatível o mal que existe no mundo com a fé num Deus todo-poderoso. E aqui, quando os discípulos de Jesus viram
aquele homem doente, perguntou: Senhor, quem que pecou, né? Foi seus pais ou foi ele mesmo? Alguns rabinos defendiam que alguém podia pecar no ventre da sua mãe, ou quem sabe, não sei, né? Em outra vida, talvez eles pensassem isso. E aqui Jesus dá uma resposta: olha, não foi nem os pais dele que pecaram, nem ele. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Então Jesus sabia que a perseguição a ele ia se levantar e que ele ia ser morto. Então ele precisava mostrar que ele é a luz do mundo, que veio ao mundo para que aqueles que são cegos possam enxergar, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará mais em trevas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos que entender também o seguinte, que muitas vezes Deus permite um mal maior em vista de um bem maior. A história de José do Egito mostra bem isso. José ele sofreu o mal dos seus irmãos queriam matá-lo, no fim o venderam como escravo, ele foi parar no Egito, lá ele se tornou rei, lá Deus revelou para ele que havia uma fome de 7 anos no mundo, né? Revelou para o faraó e José interpretou, e assim ele ajuntou comida e salvou o mundo antigo, salvou a sua família da fome. Então, no final da sua vida, quando seu pai estava para morrer, os seus irmãos, não acreditando que ele tivesse perdoado, foram lá insistir com ele, porque na cabeça deles José estava esperando o pai morrer, né? Estava esperando Jacó morrer, para ir lá e tomar vingança do mal que eles fizeram. E veja que resposta maravilhosa José deu. Ele falou assim: olha, os irmãos falaram para ele: olha, José, o pai mandou você perdoar a gente. Ele falou assim: olha, quem disse que eu quero me vingar de vocês? Eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram mal contra mim e Deus o transformou em bem. Vocês não viram o que aconteceu? Deus me usou para que a vida de vocês fosse salva. Então José ele percebeu que todo aquele mal que aconteceu na vida dele, Deus transformou em bem. Muitas vezes nós não entendemos por que algum mal nos atinge, nós achamos que não tem propósito, mas eu creio que no fim nós vamos perceber tudo aquilo que Deus pretendeu, permitindo algum mal na nossa vida, alguma enfermidade, alguma doença. Muitas vezes esses acontecimentos são para a glória de Deus. Os amigos de Jó, né? A Bíblia fala que Jó era um homem fiel a Deus e Jó perdeu a saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. E os amigos de Jó sempre insinuando: olha, Jó, você tem algum pecado. Olha, todos somos pecadores, mas o que eles queriam dizer é que Jó estava na prática de algum pecado. Jó era adúltero, Jó roubou alguém, Jó foi desonesto e não está querendo reconhecer, e muitos chamavam ele ao arrependimento, quando na verdade Jó passava por uma provação. Deus queria mostrar, né, que a fé de Jó não era uma fé interesseira, porque Satanás disse para Deus que Jó o servia porque Deus o cercou de benefícios. E muitas vezes a nossa fé ela é provada. Então, meu irmão, se você está passando por um sofrimento, se Deus está permitindo uma enfermidade na sua vida, não pense que não tem algum propósito. Talvez agora você não entenda, mas acalme o seu coração, porque um dia nós vamos perceber, vamos entender por que Deus permitiu muitas coisas na nossa vida, né? O mal que te atinge, irmãos, não é todo o mal que o diabo quer, não. Porque os irmãos de José queriam matá-lo, no fim venderam como escravo, porque Deus não permitiu que o matassem, porque Deus queria usá-lo para salvar o mundo antigo da fome. Então Deus tem os seus propósitos. Jesus aqui precisava fazer um milagre, precisava mostrar a sua face divina para que as pessoas pudessem acreditar que ele é Deus. Veja que esse homem que foi curado, ele chamou Jesus de profeta. Depois que ele encontrou com Jesus, ele o adorou, porque Jesus falou que era o Filho do Homem. Então ele creu que Jesus era o Messias prometido. E veja que Jesus aceitou a adoração. Irmãos, quando Pedro foi entrar na casa de Cornélio, Cornélio ajoelhou diante dele, está lá em Atos 10,
Pedro falou, levanta que eu sou homem como você. Então nós vemos aqui que Jesus aceitou essa adoração, porque Jesus, de fato, é Deus. A pior cegueira, meus irmãos, é a cegueira espiritual, é aquele que não quer ver, né? Então, se Cristo tem te chamado, tem te mostrado, não endureça o seu coração. Mais para frente aqui, alguns judeus chegaram para Jesus, olha, se você é o Cristo, fala abertamente, fala claramente. Aí Jesus falou assim, olha, eu já tenho falado e eu tenho mostrado por obras. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus. Muitos perguntam por que Jesus fez lodo na terra com cuspe, passou no olho daquele homem e mandou ele se lavar no tanque, né? Olha, irmãos, Deus muitas vezes ele quer provar a nossa fé. Naamã, no Antigo Testamento, ele estava no país dele, ele era um homem famoso, um homem bem-sucedido, ele era general, um herói de guerra, todo mundo reconhecia ele na rua, ele era importante, uma pessoa muito importante no país dele. E ele tinha lepra. E a empregada dele disse, falou, se ele tivesse na presença do homem de Deus, Deus o curaria. E ele falou assim, então vou na presença desse homem de Deus que é Elias, né? E ele achou que ele foi com muitos presentes, achando que ia comprar a sua cura. E quando ele chegou lá, Elias nem quis falar com ele, não aceitou nenhum presente, falou, vai lá, se lava 7 vezes no Rio Jordão, você vai ser curado. E ele não queria ir. Falou, mas peraí, não vou, esse rio aí é ruim, que rio barrento, lá na minha terra tem rio muito mais bonito. Deus queria prová-lo na sua obediência, na sua humildade. E aí um empregado dele chamou ele a razão, né? Falou, escuta, meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não ia fazer? Você não quer ser curado? O que custa entrar nesse rio, né? Olha, irmãos, o Senhor muitas vezes para nos dar uma bênção, para que nós recebamos uma graça, ele prova a nossa obediência, a nossa fé. Então Jesus, creio que fez isso para que aquele homem pudesse ter a sua fé incentivada, para que a sua obediência fosse testada, né? E ele obedeceu, foi lá e lavou o olho dele, né? Não sei se o barro ficou incomodando, mas acredito que sim. E ele foi lá e ele passou a enxergar. Houve um milagre maravilhoso. O nosso Senhor Jesus quer que aqueles que não o conhecem, que aqueles que não servem a Deus, que aqueles que não compreendem as coisas de Deus venham a compreender através de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus, aqueles que não serviam a Deus podem servir, aqueles que não enxergavam a divindade de Jesus Cristo podem enxergar. Amém? Um abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser.